Abrindo a série de encontros que pretendo manter com sambistas ou artistas que tenham se reportado ao samba, que tenham tido alguma vivência com o mundo do samba, eu delimito desde já a metodologia que pretendo usar nesses encontros. E para isso eu me valho de um autor chamado Alceu Amoroso Lima, ou melhor, eu utilizo uma parte da sua obra, do seu pensamento, que é a parte relacionada à teoria da crítica, no caso do Alceu, da teoria crítica literária. Mas aqui os conceitos serão utilizados de forma mais ampla, mais geral. Segundo Alceu Amoroso Lima, o artista tem o dever para com a obra de arte, enquanto o crítico tem o dever para com a justiça. O crítico é aquele que ilumina a obra de fora para dentro. Inversamente, o artista ilumina de dentro para fora. Assim sendo, o crítico é o holofote que penetra na obra e ilumina as suas sombras, os seus recônditos. Por isso que o crítico precisa, como ferramenta fundamental do seu trabalho, a modéstia, a parcimônia, para que a sua luz não penetre de forma demasiada e não deturpe a obra de arte, que precisa, para ser obra de arte, dessas sombras, desse mistério, que é parte fundamental da sua constituição. Eu digo isso e deixo claro com isso que eu não pretendo ser o entrevistador. Eu não posso me colocar no lugar daquele que não sabe e que aguarda as possíveis respostas. Eu pretendo ser, sim, o crítico, aquele que se vale das obras alheias, com elas ele cresce, com elas ele aprende e sobretudo, ele passa a ser, através delas, também um produtor de conhecimento e alguém que pretende contribuir para a cultura. Sem transição, eu passo a apresentar o artista que está aqui diante de mim, Sérgio Natureza, poeta, letrista da canção brasileira, tendo atuado em diversos gêneros da canção, e peço ao Sérgio que ele remonte o início de sua carreira e que ele nos diga a importância que o samba teve nesse início e que continua a ter para a sua obra e para a sua vida. Desde já agradeço a sua presença aqui, Sérgio. Bom, antes de mais nada, Alexandre, muitíssimo grato. Eu me sinto feliz de estar aqui no Tijuca, limítrofe com o Maracanã, num largo maravilhoso, numa casa bela, na sua companhia, que é um imenso prazer. E o que eu posso dizer é o seguinte, Alexandre, eu não me titulo, e sem falsa modéstia, como um sambista desses que tem uma vivência, que vive o samba, que respira samba. Eu, circunstancialmente, por ter sido criado na Zona Norte, e particularmente em Vila Isabel, tive aquela vivência de frequentar ensaios de escola de samba, subir no Morro de Santo Antônio, ouvir coisas que realmente marcaram muito a minha vida. E, coincidentemente, por vias também bastante diferentes das triviais, eu não fui encaminhado ao samba por alguém do gênero, mas sim pelo Torquato Neto, que era um poeta que teve uma grande militância no jornalismo e também na chamada Tropicália, Eu encontrei com o Torquato Neto fora do Brasil, quando eu fui convidado a sair do país, no final dos anos 60, e encontrei com ele na capital da França, enfim, em Paris, num dia, por acaso, numa esquina, e ele, sem muito porquê, me dizia sempre: você tem que fazer música com Paulinho da Viola. E eu dizia para ele: mas Torquato, eu não tenho nem ideia, eu não conheço ninguém, cara. Não, mas eu sinto que o que você escreve tem a ver com Paulinho da Viola. Aquilo ficou marcado na minha cabeça durante anos, 2, 3 anos a bem da verdade. Antes do Torquato dar cabo à própria existência, lamentavelmente encerrou, lamentavelmente ou não, enfim, ele tinha lá os desígnios dele, ninguém vai questionar isso, cada um sabe onde o calo aperta. Mas, enfim, nós lamentamos a partida dele, o desenlace,
mas ele cumpriu lá o que ele presumia que seria o mais acertado. Em função disso, eu fiquei com aquela coisa batendo na minha cabeça e me reportando aos tempos de Vila Isabel, quando eu via um personagem que seria o que eu pensava, logicamente, é uma coisa híbrida. Eu via esse personagem, ele existiu, era meio que um mendigo, mas ao mesmo tempo me passavam a sabedoria, as atitudes dele. Então, num misto de registro documental com uma coisa ficcional, eu, meio chapliniana, eu pensei num personagem que seria aquele personagem que eu conheci. Depois, escrita a letra, eu cheguei ao final, que quando ele acende a vela no breu, e eu também o titulei como Vela no Breu, como se fosse um personagem. Bom, isto posto, eu depois escrevi a letra e fiquei pensando, eu queria mostrar Paulinho da Viola. Mas o Paulinho da Viola eu não conhecia, para mim era uma pessoa inatingível. Quando houve o espetáculo Sarau do Paulinho da Viola, retomando com Época de Ouro, o choro, eu fui assistir. E aí piorou a situação, porque eu não conseguia atingir aquela pessoa, aquele ser, aquele artista, que para mim estava bem além das minhas possibilidades de acesso. Mal sabia eu que se tratava de uma pessoa super tímida, recatada, etc. E eu me lembrei então que ele residia, ele tinha a casa dele, o apartamento dele era do lado do Cinema Veneza, hoje em dia não existe mais, em Botafogo, perto do Yacht Club, e eu então, ainda em Vila Isabel, resolvi levar a minha letra e deixar debaixo da porta dele com uma coisa completamente ousada, eu pensei na época, mas enfim, também não agredi ninguém, vou deixar um pedaço de papel debaixo da porta. E aí, assim fiz, e cumprindo o que havia prometido, aspas, ao Torquato, deixei a letra debaixo da porta, com letra mínima, eu deixei o meu nome e o telefone, como se, ridículo, o cara vai ler a letra e vai achar que vai fazer, agora vai dar rio, o cara dá aquele telefone para ele. Um tempo depois eu estou em casa e recebo o telefonema dizendo, aqui é o Paulinho, tudo bem, Sérgio? Eu digo, não, tudo bem, Paulinho, 1000 Paulinhos. Somos todos. Todos somos Paulinhos. Mas eu tinha amigos de infância, de adolescência, Paulo jogava bola, outro fazia isso, não sei o que lá, ping-pong, cada um fazia uma coisa, ou era colega de colégio, etc. Eu fui empurrando e não estava entendendo de quem se tratava, mas sempre tentando captar alguma coisa que sinalizasse, até que depois de perto de 15 minutos, eu disse, desculpe, eu estou falando com você, mas eu não estou sabendo bem qual o Paulo que eu estou falando. Ele disse, não, é Paulinho da Viola. Eu falei, cara, não, peraí. Tá, não, senhor Paulinho, você não deixou uma letra debaixo da minha porta? Eu falei, cara, não faça isso comigo. Ele disse, não, é o seguinte, fiquei travado, né? Eu disse assim, não, ele disse, não, eu queria que você ouvisse a música, porque eu vou gravar no meu disco, se você gostar. Eu falei, cara, eu vou gostar, já gostei, não tenho a menor dúvida, mas me convidou para ir ao estúdio, onde eu fui, cheguei, tinha a linha de frente, o pessoal de linha de frente mesmo do samba, Monarco, Elton Medeiros, etc., todo mundo no estúdio. Eu cheguei no estúdio em Copacabana, quando eu entrei magérrimo, cabeludo, o cara disse, não, a gravação de rock é lá no outro estúdio. Não quero gravação de rock, não tem uma música. Os caras não entenderam, né? Aí o Paulinho me viu e disse, oi, meu irmão. Eu disse, não, eu sou o Sérgio. Pô, chega, mas aí completamente sem preconceito, me carregou para lá para dentro. Quando me mostrou, eu só faltei desmaiar, né? Falei, pô, cara, isso é lindíssimo, eu não sei. E assim foi que começou a minha trajetória, e eu cheguei pelas mãos de Paulinho da Viola, que vamos combinar realmente, né? É um gênio da raça. É um gênio da raça, e ali conheci o Elton, depois até cheguei a compor com o Elton posteriormente. Quer dizer, comecei assim, e aí adentrei o mundo do samba, e com todo respeito, eu sou um amante do gênero e tudo, mas devo confessar que não me sinto um sambista na acepção mais profunda do termo, mas também não me acho um bicão. Eu acho que eu estou bem na fita. Ô Sérgio, então, nós vamos escutar Vela no Breu agora. Vamos lá. E
eu vou ser pouco democrático, eu vou colocar novamente o Jardim Macalé, porque para mim essa gravação, eu considero o Jardim o grande, essa coisa de grande, mas para mim ele é o mais informado da geração dele, o mais bem preparado em todos os sentidos, sabe? Já é magnífico, né? Eu acho. Da geração, eu acho que ele não tem quem ombreie, e eu já coloquei Vela no Breu no meu primeiro programa com ele. Com ele. E vou repetir. Eu ouvi o Melodia, gosto do Melodia. O Paulinho da Viola, depois vocês ouçam com o Paulinho da Viola. Inclusive, eu espero que ouçam. Mas o Jardim Macalé, ele se apropria, ele reinventa, ele faz o que todo grande artista, ou que todo artista, que não é artista grande, é artista, ele faz o que todo artista deve fazer. Todo artista que pretende trabalhar a obra alheia, ele precisa se sentir atingido, ele precisa sentir esse golpe profundo e precisa, com muito respeito e com muita seriedade, reinventar. Reinventar, acho a palavra que você falou certo. Só para citar outras gravações, foi gravado pelo regravado pelo Marcos Sacramento. Não é o Luiz Melodia no disco? Não, no disco sim, mas o Marcos Sacramento regravou num disco dele, também. A posteriori. A Clara Sandrone regravou, tem uma moça que eu não a conheço pessoalmente, mas mais recentemente regravou, se chama Salo Afará. Cada um com a sua versão, o que é interessantíssimo. Eu concordo com você que a leitura do Macalé, sempre inusitada, sempre, né, ele realmente traz um outro elemento, ele reinventa, é isso que você falou, por isso que a palavra reinvenção é muito, muito boa. E além de eu ter uma ótima relação pessoal com ele também, ele sempre brinca comigo, Sérgio, o Natureza. Perfeito, perfeitamente. Ele sempre fala comigo assim, Sérgio, ou simplesmente o Natureza. Isso. E eu agradeço o Macalé e realmente foi um belíssimo registro. Eu acho que se você está trazendo, como sempre, a sua escolha, que, convenhamos, sem rasgação de seda, não deixa de ser, não só por ser o seu programa, mas por ser abalizada, e eu agradeço a você essa escolha muito oportuna, muito, muito bem realizada. Bom, então Vela no Breu mais uma vez, e nunca é demais, e vamos ouvir muito mais, eu pelo menos vou escutar a vida inteira. Vela no Breu com Jardim Macalé.
eu vou pedir ao Sérgio para ele comentar os 2 sambas entre os que ele compôs com o Paulinho da Viola. Nós já tratamos de um aqui, o Vela no Breu. Mas vou tratar de Pelos 20 e Brancas e Pretas. São 2 sambas, são 2 letras que se valem de uma metáfora de um jogo, de um tabuleiro ou de uma mesa verde, ou de um tecido verde, para tratar da vida e tratar de resolver certos problemas da vida. Parece que o jogo e a decisão do jogo, o momento do jogo, vai dar cabo, vai dar conta de certos problemas da vida. Eu sei que o Paulinho da Viola é um jogador de bilhar. Ele pelo menos faz essa propaganda. O senhor joga bilhar, não? Eu jogo bilhar, mas sou, enfim, um batedor de tacos em bola. Eu não sou definitivamente um grande craque como um Carne Frita, um Lincoln, que eu acompanhei lá nos tempos idos de Vila Isabel, do lado da garagem da Light, onde tinha um botequim lá que eu frequentava, e na parte dos fundos iam esses craques. Cheguei a fazer minhas graças com os tacos lá, tem coisa. Mas depois, quando conheci o Paulinho da Viola, que é um emérito jogador de sinuca, de quem eu sempre perdi as partidas e disputei, definitivamente sem fazer corpo mole, mas porque realmente joga bem. Mas também tive meus momentos de glórias grandes de Capinã, de José Carlos Capinã, que foi com um taco desmontável. Mas na hora eu ganhei, tive lá um surto e ganhei de enfiada lá, ganhei dele. Ficou um pouco frustrado. Mas o Paulinho é realmente um emérito jogador de sinuca. Com relação ao samba, o próprio Paulinho me falou outro dia: Sérgio, eu fiz o samba, eu achei lindo, sua letra perfeita, etc. Só que alguns jogadores de sinuca vieram me dizer: não é pelos 20, é pelos 27. Porque quando você tem a bola 6 e 7 na mesa, você pode matar a 7, a 6, são 13, mais a 7 e a 7 de novo. Então são 20 mais 7 é 27. Quer dizer, lamento comunicar que nosso samba não está certo. Eu falei, mas tudo bem. Mas a ideia foi valeu pela ideia, né, Paulinho? Não, está tranquilo, só que os caras vieram reclamar comigo. Então eu pedi a ele: Paulinho, peça desculpas, realmente foi uma falha. Mas, enfim, com relação ao Brancas e Pretas, foi um pedido feito pelo Elifas Andriato, o grande Elifas, né, que na verdade me ligou depois de eu ter feito Vela no Breu. Não conhecia Elifas, o conheci, aí ele me ligou um dia pedindo para que eu fizesse, se eu poderia fazer um samba, uma letra que falasse de jogo de xadrez. Eu digo: Elifas, eu adoraria fazer, mas eu não jogo xadrez, não sou um enxadrista, sem mexer parcamente com as peças. E aí ele disse: não, mas eu tenho certeza que você vai conseguir. E, enfim, tentando resolver essa equação, não querer desapontar o Elifas e o Paulinho, por fim escrevi então Pelos 20, que hoje eu tomo a liberdade de falar aqui, que eu acho que fecha bem a história. Nossa história é Brancas e Pretas. Escrevi Pelos 20, mas escrevi Brancas e Pretas sobre xadrez, que diz: um jogo de vida e de morte, as brancas e as pretas sobre o tabuleiro, ali não há golpes de sorte, se pensam jogadas, destino certeiro. O quadro é um mar quadriculado, sem ondas, parado, porém de marés. Às vezes um passo mal dado, um lance apressado resulta em revés. Os reis, as rainhas e os bispos dominam a cena com seu poderio. Da torre se avista o tablado, peões trabalhando por horas a fio. O meu coração anda aos saltos, parece o cavalo no seu movimento, selvagem e até traiçoeiro, vai sem cavaleiro tabuleira dentro. Parceiros duelo paciência, às vezes se estranham o amor e a ciência. As pedras ali não têm limo e mudam de rumo por conveniência ou por não acharem saída, não rolam, se deitam no fim da partida. E aí consegui resolver a questão, fazer jus ao pedido do Elifas e, felizmente, depois musicada, como sempre, maravilhosamente por Paulinho da Viola, meu grande parceiro. Bom, então aqui nós temos 2 dados acerca
dos sambas, né? Esse ajuste necessário feito agora pelo Sérgio quanto às regras do jogo de bilhar, né? Muito interessante, né? E o outro é a proposição do Elifas Andreato ao tema do samba, né? O uso do jogo de xadrez, e aqui lembramos também Elifas Andreato, né? Aproveitando o ensejo. Então vamos ouvir agora os dois sambas, o Pelos 20, de um disco chamado Paulinho da Viola, de 1978, e Brancas e Pretas, de um disco do Paulinho, A Toda Hora Rola uma História, de 1982.
Bom, o Sérgio tem uma parceria com o Ginga, Nem Mais Um Pio, que não vai ser utilizada aqui porque está enquadrada na obra do Ginga, com o seu violão, o seu violão característico, fluido, o seu estilo de composição, sempre inventivo. Mas aqui eu preciso usar o Ginga e eu vou usar o Parsifal. Só que surgiu uma dúvida de última hora quanto à autoria do samba, né? Que é do Ginga com o Ney Lopes, ou do Ginga com Aldir Blanc, ou dos três, não sei. Mas vamos ouvir Parsifal, né? Mas antes eu quero que o Sérgio dê a sua impressão sobre esses dois artistas, Ginga e Ney Lopes. Bem, Alexandre, falar do Ginga é falar de uma herança, né, de uma estirpe de grandes compositores brasileiros, todos, é mais ou menos até um clichê, todo mundo fala disso, mas realmente é um continuador de Villa-Lobos, de Tom Jobim, enfim, o Ginga é um legítimo herdeiro dessa linhagem e, muito embora seja uma pessoa de belíssimas canções, de belíssimos boleros, também é um virtuoso como sambista. E esse samba em particular, do Parsifal, eu também confesso não saber da parceria exatamente, se é Ginga e Aldir, se é Ginga, Aldir e Ney Lopes. É uma maravilha, né? E aí chegamos ao registro, né, do Chico com o Ney Lopes, quer dizer, realmente só o nível da excelência. E, na verdade, mostra esse lado do sambista do Ginga, que fez sambas maravilhosos, choros maravilhosos, canções maravilhosas, boleros antológicos, e que cita, e aí chegamos à figura do Ney Lopes, que definitivamente é uma das personalidades da cultura brasileira, né, contemporânea, um cara que realmente, além do brilhante compositor que ele é, letrista magnífico, de parcerias antológicas com o Wilson Moreira e outros tantos, e ainda é um filólogo extraordinário, que está nos legando obras fundamentais, né, não só da diáspora negra no Brasil, como da cultura em geral, não só separando, né, do problema, ou da problemática, não há problema, da problemática do negro. Então, Ney Lopes é uma personalidade que tem sempre que ser citada e de quem eu tenho a felicidade de privar da amizade e da reciprocidade de admiração. Realmente um dos grandes do Brasil contemporâneo, Ney Lopes. Bom, nada mais a dizer, vamos ouvir Parsifal. Composição de Ginga com letra de Não Sabemos. Vamos saber em breve.
Os sambistas partideiros são aqueles que improvisam acerca de um tema, de algo que esteja acontecendo no derredor, né? E você tem alguma influência disso? Você se lembraria de alguma coisa que você tenha composto sob essa inspiração? Pois é, um dia desses, lembrando de uma ousadia que eu cometi, eu digo, poxa, esses caras, esses gênios que fazem sambas, né, a partir de um mote, não. E eu fiquei pensando, poxa, eu gostaria tanto de fazer uma coisa. Aí me ocorreu um mote, um refrão que dizia: o que houve, o que haverá depois, cortar ao meio, vou multiplicar por 2. E aí continuei. Por 2,5, eu, você e a madrugada multiplicamos, dividimos nossa dor. O tempo veio, rabiscou a tabuada e a enxurrada carregou o nosso amor. O que há? O que houve, o que haverá depois, cortar ao meio, vou multiplicar por 2. Luar de prata na cortina da janela, a luz da vela alumia a solidão. Leite sem nata, mas no fundo da panela ainda restou o queimadinho do feijão. O que há? Eu pedi ao Sérgio que ele escolhesse 3 sambas de outros compositores, e o primeiro a ser tratado será Alvorada, do Cartola, com parceria de Carlos Cachaça e Hermínio Belo de Carvalho. Aqui nós vamos ouvir a gravação feita no Morro da Mangueira na década de 60 pelo Hermínio Belo de Carvalho com seu gravador, onde nós percebemos toda a ambiência, o falatório. Trata-se, portanto, de uma gravação rústica, mas muito valiosa. Essas gravações foram lançadas pela Prefeitura do Rio de Janeiro num disco intitulado Mangueira, Sambas de Terreiro e Outros Sambas. Eu vou pedir ao Sérgio que ele fale um pouco sobre o Cartola e a sua importância para a cultura brasileira. Bem, Alexandre, falar de Cartola é um tanto de maravilhas, né, que a gente não sabe como selecionar. Aliás, no universo do samba, selecionar 3 é uma covardia. Multiplicaria-se por 1.000, 3.000, seria ainda pouco, dentro de tantas maravilhas criadas na esfera do samba. Eu me lembrei desse samba do Cartola, que é realmente um portento, que é um samba espetacular, um samba maravilhoso, que define tudo que a gente gostaria de falar sobre o nascimento de um dia, e mais do que isso, né, de um lugar, de toda uma ambiência, né, que só os grandes gênios podem fazer. Alvorada, né? Alvorada. Alvorada e Mangueira, que beleza. Ninguém chora numa tristeza, ninguém sente de sabor. O sol colorindo é tão lindo, é tão lindo, e a natureza sorrindo, tingindo, alvorada e Mangueira, que beleza. Ninguém chora numa tristeza, ninguém sente de sabor. O sol colorido é tão lindo, é tão lindo, e a natureza tingindo, sorrindo, sorrindo. Você também me lembra a alvorada, quando chega iluminando, meus caminhos estão sem beira, e o que me resta é bem pouco, quase nada de que ir assim, vagando numa estrada sem vida. Alvorada, alvorada e Mangueira, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente de sabor. O sol colorido é tão lindo, é tão lindo, e a natureza tingindo, sorrindo, sorrindo. O sol colorido
é tão lindo, é tão lindo. E a natureza atingindo, sorrindo, sorrindo. O segundo samba escolhido pelo Sérgio foi Coisas no Mundo, Minha Nega, de um disco do Paulinho da Viola, de 1976, chamado Memórias Cantando. O Coisas no Mundo eu percebo muito assemelhado ao Vela no Breu, quase como uma extensão, pelo aspecto de crônica e pela delicadeza com que nos descreve a personagem e a forma como nos mostra os ambientes e as personagens no ambiente em que transitam. Então eu peço ao Sérgio para ele comentar um pouco sobre esse samba. Alexandre, dessas coisas que faz a gente acreditar que tem realmente uma importância. O compositor que faz Coisas do Mundo, Minha Nega, uma das grandes obras do samba, e não só do samba, do cancioneiro brasileiro, uma sabedoria, a categoria, tudo de melhor que um sambista, um artista brasileiro pode fazer, como Paulinho da Viola em Coisas do Mundo, Minha Nega. Me orgulha muito de ser parceiro dele em Vela no Breu. Coisas do Mundo, Minha Nega é uma das obras-primas do cancioneiro brasileiro, como eu falei, e se nivela a nível de sabedoria com os grandes do taoísmo, do budismo, enfim, e da sabedoria popular brasileira, que é fundamental e que é prioritária nesse nosso papo aqui. Quer dizer, um samba com essa profundidade de Paulinho da Viola, com essa clarividência, com essa lucidez de Paulinho da Viola, tem que ser eleito dentre os meus três. O terceiro samba escolhido pelo Sérgio nos possibilita comentar sobre dois
sambistas que eu reputo da maior importância. Silas de Oliveira, o compositor, e Roberto Ribeiro, o intérprete de voz límpida e de morte prematura e absurda. O tema que nós vamos escutar é Heróis da Liberdade, um samba do Silas para o Carnaval do Império Serrano de 1969, que tem como parceiros Mano Décio da Viola e Manuel Ferreira. O Sérgio vai mais uma vez comentar o samba e por que a escolha do samba. Bem, eu começo a falar de Roberto Ribeiro, que eu tive a felicidade de conhecer, conviver. É um magnífico intérprete brasileiro, realmente um dos baluartes do samba, um cantor extraordinário, e que traduziu essa obra-prima do Silas, que é um dos fundadores da grande escola de samba enredo brasileiro. Então, essa obra-prima de Silas de Oliveira, na voz de Roberto Ribeiro, eu acho que, apesar de ficar devendo muitos sambas, eu acho que exemplifica basicamente uma trindade de grandes sambas que eu aqui coloco.
eu vou ler um poema de um poeta chamado Sérgio Varela, que se chama Vão Final, que diz o seguinte: eu poderia me expor ao ridículo para perseguir um nome, para conseguir um lugar ao sol e repartir a fome com quem belisca, come a isca no anzol. Eu poderia dar um bolo na aventura e almoçar a vida com certeza, me consumar na fama, me consumir na mesa, na cama feita e presa ao sono da fartura. Mas é que eu sofro de uma doença incurável chamada consciência, da excremência e do louvável. Sinto que sofro de uma doença sem cura chamada essência pura, da razão mais razoável, e assim me resta um atestado de loucura, um mote, a morte prematura, ou a tortura mais durável de ver uma receita amarelada, indiscutível, confirmada a certidão do meu vão final. Você me lembrou agora, sabe que eu ouvi outra coisa que você deu uma outra. Pois é, Alexandre, você acaba de revelar para mim um texto que eu praticamente não conhecia. Quer dizer, eu tinha que conhecer porque fui eu que escrevi, mas realmente vem com uma carga totalmente. Vem com plus, como diz agora, né? Vem com um acréscimo que me emociona. Eu mesmo que escrevi fiquei emocionado com a minha própria autoria, que isso é ótimo. Obrigado, Alexandre. Eu queria inclusive que você falasse isso, mas eu tomei a dianteira e falei e fico muito bem em reler esse texto e poder dizê-lo aqui. Do vão final, do alto do precipício, do indizível absurdo da condição humana, vislumbramos o rés do chão, o lugar onde os problemas podem e devem ser tratados, o lugar onde o homem, e somente o homem, pode resolver os problemas da terra
escutamos Maioria Sem Nenhum, de Elton Medeiros com Mauro Duarte, samba gravado no disco Samba na Madrugada, de 1966, de Elton Medeiros e Paulinho da Viola. E assim eu me despeço, agradeço a presença de Sérgio Natureza e aguardo a todos num próximo encontro aqui no Samba de Raiz.